Boa tarde, vou começar a apresentação do nosso grupo sobre a atividade 2 do Laboratório de Eletrônica Analógica. O nosso grupo é composto pelos alunos Jurandir, eu, Ricardo, pela Ana Letícia e pelo Thiago. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre a teoria dos transistores. Primeiramente, o que é um transistor? Ele é um componente semicondutor feito de materiais como silício ou germânio. E ele é projetado justamente para amplificar ou controlar o fluxo de corrente elétrica. E existem dois tipos de transistores, o BJT e o FET, que são os dois principais. O BJT ele é um transistor de junção bipolar. A sua estrutura é composta por um emissor, por uma base e por um coletor. A corrente base ela controla a corrente entre o emissor e o coletor e amplifica sinais com base e ganho da corrente. E o FET, o transistor de efeito de campo, ele é conhecido como MOSFET, né? Ele é que controla a corrente por meio de um campo elétrico e possui três terminais, que é a fonte, o dreno e a porta. E a tensão na porta modula a condutividade de um canal semicondutor, controlando a corrente entre o dreno e a fonte. Pode passar. Agora eu falo sobre a parte 1, que é a polarização de um BTJ. Aí os materiais utilizados foram esses resistores, um transistor BC548, um LED, uma fonte de tensão variável de 12 volts, um multímetro, um protoboard, um transistor BC548, um osciloscópio, um gerador de função. E agora eu vou passar a voz para a Ana Letícia. O primeiro procedimento que a gente fez foi o da polarização fixa, que é um método utilizado para estabelecer uma corrente de base constante em um transistor, que nesse caso é o RB, fazendo com que a corrente de base seja controlada e estável. Já o RC tem a função principal de limitar a corrente de coletor e ajustar a tensão de saída do circuito. Esses foram os resultados que a gente teve em laboratório. E o segundo experimento que a gente fez foi a alimentação do emissor, é, onde o RC serve para controlar a tensão de saída e o ajuste no do ponto de operação do transistor. O RC também ajuda na determinação da tensão e corrente de saída, estabilizando o funcionamento do transistor e garantindo que o circuito opere de maneira eficiente e previsível. Já o RB regula a corrente de base, define a polarização do transistor e impacta a impedância de entrada e o ganho do circuito. Ele garante que o transistor funcione da forma adequada e de forma estável em um amplificador. E, por fim, o RE estabiliza a corrente, introduz realimentação negativa, controla o ganho e melhora a linearidade e a estabilidade do circuito amplificador. Ele atua na eficiência e no desempenho do transistor em amplificadores. E esses foram os valores medidos em sala de aula, no laboratório. Aqui eu vou apresentar o circuito 3. Na esquerda nós temos a montagem dele, feita em laboratório, e na direita nós temos o diagrama que mostra que ele é um divisor de tensão. O divisor de tensão, ele é utilizado para amplificação e chaveamento de sinais. Aqui nós vemos que esse RB1 e RB2 vão funcionar como divisor de tensão, porque eles são dois resistores em série. O RE, ele vai controlar a tensão que está saindo do emissor. E o RC tem uma função parecida, porque ele vai controlar a tensão que vai entrar para o coletor e limitar a corrente. Pode passar. Esses foram os dados que a gente coletou em laboratório. E agora, pode passar. Esse é o circuito 4, que vai funcionar como uma demonstração do transistor como uma chave eletrônica para o LED. Aqui nós temos o circuito na posição 1 e posição 2 da chave, que dá para ver no diagrama. E ele basicamente vai mostrar que na posição 1 o transistor vai estar polarizado e vai passar corrente pelo emissor, fechando o circuito e o LED vai ligar.
E na posição 2, o transistor não vai estar polarizado e não vai passar corrente, o que é demonstrado pelo LED desligado. Pode passar. Aqui nós temos os dados coletados em laboratório para a chave na posição 1. Então dá para ver que o LED está ligado e nós temos tensões e correntes passando. Pode passar. E na posição 2, como o transistor não está polarizado, a gente pode observar que o LED está desligado e os resistores do circuito não vão estar com nenhuma tensão. Não vai ter nenhuma corrente passando também. Aqui é o osciloscópio medindo a saída quando a chave estiver na posição 1 polarizada, mostrando como fica a onda quadrada depois de passar pelo transistor polarizado. Eu sou o Joendi e eu vou falar sobre a parte 2 do projeto, obtenção do ganho com TVJ. Aqui nós temos os materiais utilizados, um transistor PC548, alguns resistores, 3 capacitores, uma fonte de tensão variável de 12 volts, um multímetro e um protoboard. Aqui nós temos tanto a montagem real quanto o esquema do circuito. Aqui nós temos o resultado do procedimento 2 e 3, os resultados dos valores do VCE, VBE, VRE, VRC, tanto os medidos no laboratório quanto os teóricos. Aqui nós temos a simulação do procedimento 5, com A e B ligados, e os resultados medidos no laboratório, de VS e VI. Aqui nós temos o procedimento 7, agora com o A e C ligados. E aqui são os resultados obtidos no laboratório, também de VS e VI.